Claquetes, hein? 3, 2, 1, claques. Sejam muito bem-vindos, moçada. Vamos finalizando aí a nossa matéria, né? Tá acabando, acabando a matéria, acabando o ano letivo, tá acabando tudo, tá acabando. E vamos sobrevivendo aí, né, as paradas. Cadê o resto da turma? Tem só isso, não tem? Dormindo ou tomando café? Coisa Nosso querido. boa, hein? Por que eu não pensei nisso também, né? Dá uma dormida. Sacanagem. Você não Lindos, pegou aquele programa que eu tô? Não, Cara, é você não vacilão falou que ia demais. pegar? ainda dentro. Acho que tem alguém com áudio ligado, tá fazendo. Desligou. Ainda dentro da pressão e do teorema de Stephen, nós vamos aplicar uma aplicação, por isso do asterisco aqui, chamada de vasos comunicantes, tá bom? Aplicaçãozinha de boa. Lá, os vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes, moçada? Recipiente que se comunica, né, nos dois lados, uma espécie de vaso comunicante. A gente já viu na semana passada uma aplicação de vasos comunicantes e a gente aprendeu sobre os vasos comunicantes que a altura do líquido de um vaso comunicante não depende da forma, do formato do vaso, do recipiente, não é verdade? Nós aprendemos isso aí, né? Agora a gente vai trabalhar com vaso comunicante com líquido diferente, tá bom? É isso, essa é a ideia. Nós vamos trabalhar com os vasos comunicantes aqui, mas com líquidos diferentes. Então, vamos jogar aqui dentro água e óleo, né? Líquidos imissíveis, né? Os líquidos que não vão se misturar. E aí vamos representar aqui para você, ó. Tá aqui um líquidozinho verdinho. Pode ser? E do lado de cá, um líquidozinho vermelhinho. Pronto, mais baixinho aqui. Perfeito? Então nós temos aqui, ó, a representação dentro desse recipiente do nosso líquido em vermelho e a representação do nosso líquido verdinho. Ficou claro para você que temos dois líquidos diferentes aí? Tá tranquilo de enxergar as cores? Maravilhoso, né? O que vai acontecer aqui é certas perguntas sobre pressão, né? Quanto vale a pressão num determinado local, né? Como é que a gente pode trabalhar com a densidade desses fluidos? E aí? Uma coisa que eu sei é que geralmente o mais denso vai querer ficar por baixo, né? Quando a gente se trata aí de fluidos comunicantes, a gente vai tender aí ao mais denso ficar abaixo, né? Tentar empurrar o sistema mais para baixo. E a outra pergunta que ele pode fazer para você é sobre a pressão em diversos pontos. E sobre essa pressão em diversos pontos, nós vamos começar a comentar agora, perfeito? Que é estes dois pontos aqui. Tranquilo? Este pontozinho aqui e os pontos aqui embaixo. Tá? Nós vamos chamar esses pontos aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Tá bom? E é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Lindões, se liga aqui. A primeira coisa que eu preciso identificar no vaso comunicante é que na superfície de qualquer líquido atuará sempre a pressão atmosférica. Então, se você flagrar comigo, tanto aqui no líquido vermelho quanto no líquido verdinho que está do lado de lá, na parte de cima, né, a pressão atmosférica ela entra dentro desse tubo e atua sobre essa superfície. Por isso eu posso dizer com certeza que nesse ponto 1 e neste ponto 2 atuará a pressão atmosférica.
E como a pressão atmosférica local é a mesma, né, sobre esse vaso comunicante, eu posso afirmar que a pressão 1 é igual à pressão 2. Então, a gente vem aqui e escreve, né? Pressão 1 é igual à pressão 2, que é a pressão atmosférica. Perfeito? Agora, e o que eu posso afirmar sobre os demais pontos? Porque, Simon, sobre o ponto 3, perceba, tem uma coluna de líquido vermelho aqui em cima. Mas sobre o ponto 4, tem líquido vermelho e líquido verde. Nossa, como é que eu vou relacionar, né, esses dois? De forma muito simples, você vai lembrar do teorema de Stevens, da aplicação do teorema de Stevens na aula passada nos vasos comunicantes, onde eu pedi para você escrever a seguinte coisa: pontos nivelados num mesmo líquido tem o quê? Quem se lembra? A mesma pressão? Perfeito, gata. Pontos nivelados num mesmo líquido tem a mesma pressão. Então, não importa o que está por cima, né? Se você quiser dar uma moral, você escreve aqui embaixo. Steven. James Steven. Ok? Não importa o que vai acontecer, quem está por cima, apenas o líquido. Se você analisar comigo aqui, eu tenho um ponto nivelado, olha que maravilhoso. Ponto nivelado, perfeito, e dentro do mesmo líquido, que é o líquido vermelho. Então, eu posso afirmar com certeza que a pressão 3 é igual à pressão 4, né? Por causa do nível, do nivelamento. Tá aí. Pontos nivelados no mesmo líquido têm a mesma pressão. E sabe o porquê que isso é importante demais para a gente? Para a gente entender a equação dos vasos comunicantes. Simon, como assim? Vou te explicar. Observe o ponto 5. Eu não sei se você concorda, mas ele está na interseção entre o líquido verde e o líquido vermelho. Falar que ele está ali naquela linha que separa os dois líquidos é dizer que ele está tanto no líquido verde quanto no líquido vermelho. Então, o nosso ponto 5 ali, ele está presente nos dois líquidos ao mesmo tempo. E se ele está no líquido vermelho, perceba que tem no mesmo nível dele líquido vermelho do outro lado. Então, nós podemos vir aqui, ó, e nivelar. Nossa, mas que nível, hein, Simon? Nós podemos nivelar. E se a gente nivelar isso aqui, você vai perceber que aqui do lado existe um ponto número 6. E você pode afirmar com certeza que pontos nivelados no mesmo líquido têm a mesma pressão. Então, aqui do lado de cá, no ponto 6, eu posso afirmar que a pressão 5 é igual à pressão 6, porque, de novo, por causa do mesmo líquido, do mesmo nível, nos mesmos líquidos. Para você, se você for ficar com dúvida depois na hora de estudar, puxa uma seta aí no ponto 5 e escreva. Ele está presente nos dois líquidos ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Se você for esquecer. Se não, show, está gravado aqui. Daqui vem a equação de Stevens para os tubos comunicantes. Por quê? Porque se você perceber, eu tenho do lado de cá, no líquido vermelho, uma altura de coluna de fluido sobre o ponto 6. Top! Eu vou chamar essa altura de altura 1. Tá bom? Vamos refazer isso aqui para ficar maneiro. Vou colocar aqui a altura 1
e o ponto 6 aqui do lado. Tá bom? Esse é o nosso ponto 6. Perfeito? Tá aí para a gente bonitinho. Lindões, do lado de cá, lá no ponto 5, eu tenho uma coluna H2. E é muito interessante, né? Porque o ponto 5, eu estou considerando ele no líquido vermelho, para garantir o mesmo nível aqui, poder igualar as pressões, mas o que está em cima dele é o líquido verde, é o líquido 2, né? Chamamos assim, é o líquido 2. Então, nós temos um líquido 1 aqui e um líquido 2 aqui. Ok? Tá aí pra gente. E é engraçado, né? Eu estou considerando ele no líquido 1, mas quem está em cima dele é uma altura de coluna de líquido 2. Doideira, né? Essa situação. Mas isso vai me permitir calcular uma coisa bem interessante nesses dois líquidos aí, que é justamente a altura de equilíbrio. Né, o momento em que vai equilibrar o fluido, eu tenho na linha que separa os dois, uma altura de líquido de um lado e uma altura de líquido do outro. Essa é a altura de equilíbrio que a gente chama. Se ele pedir para você qualquer valor sobre essas alturas, quanto vale, dada uma altura, quanto vai valer a altura do outro fluido, né, você consegue resolver. Como? Aplicando o teorema de Stevens aqui. Quem é a pressão sobre o ponto 5? É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido verde em cima do ponto 5. Então, a pressão no ponto 5 será, vamos abrir aqui, pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido 2, que está em cima dele. Perfeito? Isso é igual à pressão aqui no ponto 6. Quem está pressionando o ponto 6? É a pressão atmosférica, mais uma vez, mais a pressão hidrostática do líquido 1, que está em cima aqui do ponto 6. Pressão hidrostática do líquido 1. Dá para perceber que, sendo a pressão atmosférica a mesma, somando de um lado e somando do outro, a gente pode cortá-la. Maravilhoso, né? Se ela atua de um lado e atua do outro, né, a atuação dela está equilibrada dos dois lados, estamos equilibrando, cortando os dois lados. Abrindo agora, pressão hidrostática do fluido 2 em cima do ponto 5 será dGH. Densidade do líquido 2, gravidade e altura de fluido do líquido 2 em cima do ponto 5. Nossa, Sai, mas o ponto 5 também está no líquido 1. Por que está usando a densidade do líquido 2? Porque a pressão hidrostática é sobre a altura do fluido acima que eu estou calculando. Por isso que a densidade é do fluido acima. E do lado de lá, a pressão hidrostática sobre o ponto 6 é o fluido 1, que eu vou escrever dGH para 1. Como a gravidade multiplica dos dois lados e é a mesma, a gente pode cortar também e a gente chega na famosa expressão dHdH, ok? Que é dHdH. dHdH é a relação de equilíbrio nos vasos comunicantes, que relaciona as densidades e as alturas equilibradas. Então, dada 3 variáveis, você consegue encontrar a quarta através da expressão D1H1, D2H2. Essa é a relação de equilíbrio nos vasos comunicantes, ok? Está aí para você, sobre pressão, sobre a parada. Ah, então quer dizer que se eu pegar esse ponto 1 aqui e nivelar lá no líquido 2, não tem a mesma pressão, não? Claro que não, né? Porque eu vou ter um ponto num líquido e um ponto no outro. Não rola. Mas em qualquer ponto dentro do mesmo líquido nivelado, vai ter a mesma pressão, ok? Isso
é a parte, a aplicação do Teorema de Esteban sobre os vasos comunicantes. Copie, fotografe, pergunte, faça o que quiser. Difícil, gente? Não. Foi suave? Foi tranquilo? Foi calminha a explicação aí? Foi. Chegamos todos lá? Aí, a galera está comentando até o momento, está fácil. Muito bom, eu gosto disso. Heitor tá aí? Dormindo, né? Tô dormindo. Sacanagem. Heitorzinho, meu amado. Ô, moçada, saudade de vê-los presencialmente. Francamente. Quanta saudade que dói. Saudade também. A aula online é um saco. Não é? Presencial é bem diferente. O contato é outro sistema, né? Pois Porque, é. assim, provavelmente é a mesma matéria, né? Eu não daria isso aqui de forma diferente, presencial. Mesmo quadro, mesma escrita. Mas presencial acontecem coisas que a gente não espera. A troca de energia nossa é diferente. Parece que a gente está blindado aqui com relação ao sentimento. O mecânico acontece, a matéria toda foi dada, mas parece que sem sentimento, né? Parece que tem uma barreira emocional entre nós. Que BR bateu aí, hein, Simon? Oi? Que BR bateu aí. Velho, tá batendo tem muito tempo, né? Tem dia que O pega problema também. é que não dá pra, tipo, fazer a aula online e não gravar ela. Então, acaba que vocês e a gente ficam impossibilitados de falar bobagem. Aí a aula fica meio, sei lá, engessada. Tem também a liberdade, né? Nós Eu acho estamos... engraçado que ela falou que a gente não pode falar bobagem, mas a gente tá falando de sucrilhos, banho de A gente fala do mesmo jeito. a gente fala de coisas sim, mas ainda assim não é... Não é a mesma coisa. Não é tão E absurdo nem- quanto era dentro de sala. E nem acontece também, né? Porque também a gente, né, depois fala assim, então você só fala besteira. Não, não é assim. Mas não acontecem os fatos icônicos da sala de aula. Sala de aula, cada dia tem uma emoção diferente. Às vezes você chega com um negócio, por exemplo, às vezes acontece tanta coisa na vida de vocês aí que você não está afim de abrir o áudio para contar. Mas na sala de aula não tem jeito, mano. Às vezes você está se abrindo com seu colega na hora que eu chego. Aí neguinho da gargalhada, o que vocês estão rindo? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, já emenda um vínculo aí, acabou. E aí vai criando coisas, né, velho? Então, né, além de não poder dar o piscotapa virtual também. Além de não ter o contato físico, né? Que dói. Tem tudo isso, entendeu? Então essas coisas vai machucando a gente, afasta alguns, né? Olha quanta gente se afastou por causa do virtual, né? Fiquei sabendo, a gente sabe por alto porque não tem acesso a dados e tal, eu também não fico entrando nessas questões porque acho que não é da minha alçada, mas quantos colegas saíram da escola nesse tempo para esperar uma possível volta presencial e tal, pensando em um outro lado, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo por trás. Aí a gente fica assim, né? Assim, poxa, acha que é com a gente, tudo a gente acha que é culpa da gente e tal. Então, são essas tristezas, assim, que o que eu fico pensando é que tem tanta coisa acontecendo no mundo e tanta injustiça também acontecendo para com todo mundo,
que às vezes as pessoas não se dão conta de que, poxa, é só um momento, né? É uma fase. Essa fase de pandemia fez muita gente esquecer de tudo que era antes. Você acredita? Essa fase de pandemia, 7 meses, 8 meses que seja, né? Fez gente esquecer de tudo que já foi, de que já passou, de que já aconteceu, em diversas áreas, velho. Saca? Em diversas áreas. Esquecer o que era a pessoa, esquecer o que a pessoa fez, esquecer do outro, esquecer de sentimentos, esquecer de muita coisa mesmo, né? Tipo, que é pandemia, é um momento de doideira. E é triste. Essas coisas são muito tristes. Pode apagar? Pode. Sim. Sim. Oi. Podemos apagar? Podemos apagar. Então tá. Vamos apagar. A galera que copia do jeito que eu copio aqui no quadro, o teorema de Steven, eu botei qual letra? Qual número, na verdade, né? Que eu lembro, densidade foi 1, pressão foi 4, não foi? Então, número 5 agora, teorema de Pascal. E aí, na sexta-feira, nossa, que dia que é a sexta-feira mesmo? Amanhã. Amanhã, a gente tende a chegar no último teorema para finalizar a nossa matéria, para finalizar o nosso ano letivo. Claro que vai faltar mundo de exercício que a gente vai ir fazendo, mas de matéria mesmo, planejamento talvez é de encerrar amanhã, tá bom? O teorema de Pascal, lindões, diz para você que são 3 teoremas, né? Steven, já matamos. Pascal e Arquimedes. Então, nós estamos na metade aí, né? 2/3, passando aí pela metade para finalizar aqui em 2/3 da matéria, em mais da metade. Lindões, o teorema de Pascal você vai encontrar nos livros, né? Para quem gosta de estudar fora, pesquisar aulas, pesquisar exercícios, você vai achar como princípio de Pascal, né? E não teorema, como princípio de Pascal. E o Pascal foi o grande desenvolvedor da teoria hidráulica ou do sistema hidráulico. Pascal desenvolveu uma forma de você, economizando força, multiplicar a sua força em algumas vezes a mais para produzir um torque, para produzir um trabalho, para realizar uma força muito maior, aplicando uma menor aqui, na sua grande máquina chamada prensa hidráulica. A prensa hidráulica de Pascal, que é o princípio físico da direção hidráulica dos carros, de todo o mecanismo hidráulico dos macacos, elevadores hidráulicos, todo o mecanismo hidráulico dentro do carro, freio, direção, tubos, tudo isso parte do princípio ou teorema de Pascal, aonde ele percebe o seguinte: quando eu aplico força em um lado da prensa, e se você não está lembrando essa questão de prensa, a gente vai dizer para você. Composto com um óleo dentro. Ah, travou, né? Simon, travou tudo. Travou mesmo, você saiu e voltou. Eu sei porque quando volta a minha tela fica menor, minimizada, tem que maximizar. E eu estava falando e fazendo desenho. Nossa, eu odeio quando isso acontece. Então, qual parte foi a última que vocês ouviram? Antes de fazer o desenho. Você falou da prensa hidráulica. Isso, né? Aí eu estava dizendo, no famoso princípio dele, no famoso experimento da prensa hidráulica,
aonde ele diz que ao aplicar uma força em um lado da prensa, a pressão que você exerce dentro do fluido que está dentro dessa prensa, ela é transpassada integralmente em todos os pontos do fluido. Aí eu terminei falando assim, para você que não está entendendo o que é a prensa, vou mostrar. E aí ficou, né, cortado aí para você. A prensa hidráulica é um tubo, um vaso comunicante. Fiz ela como experimento do meu 2º ano do ensino médio. Na escola que eu estudei aqui no Espírito Santo, tinha que fazer experimentos, né, para as aulas de ciências para finalizar o ano. Todo ano tinha isso. Você tinha um ano inteiro para bolar, né, alguma experiência. No 4º bimestre tinha que apresentar isso numa grande feira. E cada aluno tinha que fazer o seu trabalho. Então, dava muitos trabalhos diferentes e uma grande mostra de ciências para a escola, onde era convidado, né, familiares, amigos, para participar dessa mostra, porque eram muitos experimentos, mesmo como se fosse uma sala de ciência, né? E eu escolhi num dos anos, que me deu um arrependimento muito grande depois, que foi fazer a prensa hidráulica, porque isso aqui é muito difícil de fazer da forma como eu pensei. Eu queria que todos os alunos vissem o que estava acontecendo dentro da prensa. E aí uma forma que eu utilizei foi fazer isso aqui de vidro, tá ligado? Não. Então, Isso, aguenta muita pressão, vidro. Legal. não, até que esse não foi o problema, né? Porque funcionou a experiência. O meu problema maior foi encaixar o êmbolo ali, entendeu? Porque o vidro eu fiz quadrado, né? Eu fiz ele retangular. Uma Parabéns, parte fina, outra parte fina e depois a parte grossa. Só que aí eu tive que construir de madeira e depois com uma borracha em volta e enfiar aqui certinho, passando silicone, né, óleo, de modo que a madeira entrasse, encaixasse aqui. Só que aí deu ar, né? Funcionou, você apertava aqui, o lado de lá subia, mas não de forma tão efetiva, porque acabou tendo ar ali dentro. Mas deu para explicar, funcionou, né? Eu acabei levando os pontos, mas não foi o que eu esperava, né? Não vou mentir para você. E aí, olha que legal, eu tenho êmbolo e êmbolo fechado e aqui dentro o óleo, o sistema de óleo. Exatamente, pô, a galera que entende de carro aí vai entender do que eu estou falando, né? Você pegar a caixinha de freio do carro, caixinha de óleo, pô, você aperta o freio do carro no pedal e aí tem, o pedal entra para dentro do carro, tem um ferro, né, que vai apertar justamente essa pressãozinha. É algo assim, ó. É exatamente isso aqui. Aí o pedal vai apertar esse carinha piquititinho aqui, que vai levantar lá do outro lado um carinha pitititão, ok? Eu aplico uma força aqui com o pedal F1 e do lado de lá uma força é multiplicada, F2. Então, totozinho no freio que eu dou aqui causa um totozão lá no pneu do carro para frear. Poxa, o freio hidráulico, né? Ele é muito levinho. Né? Não sei se você lembra da questão do freio mecânico, depois vem o freio ABS, agora o freio elétrico, né? Eletromagnético, que ainda é mais suave ainda. Então eram freios que, para quem dirigia Fusca antigamente, que tinha que tolar o pezão lá dentro, quando veio os primeiros carros hidráulicos, velho, que você dava um totozinho no freio, que o carro, né, dava aquela brecada, você ia lá na frente, era explicado por isso. Então, olha que interessante. Eu, ao aplicar uma força aqui, F1, sobre essa área aqui, área 1, eu estou realizando aqui dentro desse fluido uma pressão. Só que ao invés de escrever P1, eu vou botar só P, porque o que o Pascal observou é que o fluido transfere essa pressão de forma integral.
que significa isso? A mesma pressão que você aplicou aqui vai ser passada em todos os pontos do fluido e vai chegar do lado de lá. E aí, nessa área 2, vai aparecer, então, uma força F2. Só que olha que maneiro, essa força F2 dividido por essa área 2 tem que ser a mesma pressão do que a força F1 aplicada na área A1. Porque o teorema de Pascal diz que a pressão aplicada num fluido é transmitida integralmente por este fluido. Isso é o teorema, esse é o princípio. Só que matematicamente fica assim, se a pressão de um lado é igual à pressão do outro, o que é pressão? Força sobre área. Está aí. F1 sobre A1, F2 sobre A2. Já deu para você perceber, então, que se você aumenta o êmbolo, olha lá, se você aumenta a área, também vai aumentar a força. E aí ele descobriu o que nós chamamos de multiplicador, aonde você, aplicando uma forcinha pequena aqui, dependendo da razão entre as áreas, conseguiria transmitir para a segunda área uma força muito maior, elevando coisas muito mais pesadas. Quem aqui já trabalhou com um macaco, né? O elevador hidráulico, que coloca, encaixa ali no carro e só fica ali. E o carro sobe, mano. É você elevando um carro, né? Poxa. Outro elevador hidráulico que acontece em grandes postos, né? Tá aqui também. Vou aplicar uma forcinha de um lado, padrinho, vai levantar um caminhão do lado de lá. É só você conhecer a razão entre as áreas que você consegue perceber a razão entre as forças. O quanto a força será multiplicada dentro do que nós estamos vendo aqui, ok? É isso. É isso que é o princípio de Pascal. Então, de forma efetiva, a gente vai botar um trem pesado do lado de cá e vai querer equilibrar do lado de cá. Ah, qual força eu tenho que fazer para equilibrar um peso de não sei quantos newtons do lado de lá? Vamos jogar na fórmula. Bota o peso do lado de lá, bota as áreas que ele vai te dar da prensa, qual força você vai ter que fazer. Tá aí. Só lembrar que eu faço uma forcinha numa areazinha, para que na área zona eu tenha uma forçona, ok? Então, sempre, se você quer fazer a força para transmitir, ok? É só a gente aplicar a força aqui, tá bom? Se você quiser fazer força do lado de lá para transmitir para cá, você está na merda, né? Porque aqui é transmissão de pouca força, pequena área. Do lado de lá, transmissão de muita força, grande área. Perfeito? Perfeito. Esse é o sistema da prensa hidráulica. Vou deixar salvo, daqui a pouco já está postado para você no YouTube. Vi que travou, né? Quem teve dificuldade para entender, para compreender algumas questões por essa questão de travamento, dá um pulo lá, confere, porque o vídeo vai para lá sem nenhum travamento, né? Parece tudo, até eu falando e perguntando aqui para vocês, está travado? Está me escutando? Vai ficar salvo lá direitinho, né? Para vocês visualizarem. E aí, esse é o princípio. Mesma coisa no volante, mexo para um lado e mexo para o outro. Eu estou injetando óleo, né? Tem o fluido, já viu isso? Fluido de freio, fluido da direção. Tem carros que passam uma vida sem nunca ter trocado isso, né? De tão bacana que é, de quanta duração que tem esses fluidos aí, entendeu? Então, isso é o que acontece dentro tanto da direção hidráulica quanto do freio também, tá? O sisteminha. Esse é o princípio de Pascal, moçada. Copiou e fotografou? Tirou um printaço? Sim. Todos vocês?
Show? Show.